Next, Ana Lívia. Cadê a Ana Lívia? Tá aí, Ana Lívia? Oi, professor, boa noite. Oi, Ana Lívia. Todo Não mundo do vou seu ser grupo eu tá aí? que vou apresentar, professor, porque eu tô de atestado, inclusive, mas vai ser o João e o Pena. Estamos Isso, o nosso grupo tá aqui. Uhum. Tá todo mundo aí? Então, peraí. Sim, sim. Ana Lívia. Ana João. Lívia, Aline Bini, Thaís, João, Ana Pris e Marcelo Pena. Peraí. Devagar. Peraí, deixa eu pegar aqui a Ana Lívia. Deixa eu te marcar a Aline. Cadê a Ana Lívia? Tá aqui. Volta lá no slide, meu, senão não marco aqui. Ana Lívia. Ana Pris. Cadê a Ana Pris? Tá aqui. João tá aqui. João tá aqui. Marcelo Pena e a Thaís. Cadê a Thaís? Thaís Siqueira de Carvalho. Deixa eu contar, deixa eu ver se coloquei certo aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por acaso tem 6 aqui também. Beleza. Com vocês. Maravilha. Vamos começar então. Pode. Beleza. Pode colocar no primeiro. Isso, perfeito. Certo. Boa noite, pessoal. Somos do grupo 2, o qual é composto pela Ana Lívia, Ana Pris, Aline Mara, Thaís Carvalho, Marcelo Pena e por mim, João Esquinelato. E o tema da nossa apresentação será codificação para armazenamento de dados. Pode passar, por favor. Contextualizando, todos aqui sabemos que mudanças em aplicações computacionais são constantes. Isso é, novas funcionalidades surgem, requisitos são mais bem definidos, até mesmo o contexto de negócios muda. E na maioria das vezes, essas mudanças se refletem nos dados que uma aplicação computacional armazena. Além disso, essas mudanças culminam na coexistência de dados em formatos antigos e novos, escritos em diferentes tempos. Essas mudanças também se refletem no código da aplicação computacional. Porém, nem sempre essas mudanças podem ser feitas em tempo hábil ou então refletidas em todas as instâncias dessa aplicação. Assim, para garantir que a aplicação computacional se mantenha funcional, é necessário garantir duas coisas. A primeira sendo a compatibilidade retroativa, isto é, o código novo deve interpretar dados em formatos antigos, e a segunda sendo a compatibilidade futura, em que o código antigo deve interpretar dados em formatos novos. Mas então, como exatamente podemos atender a essas compatibilidades? Naturalmente, aplicações computacionais manipulam dados de pelo menos duas formas. A primeira seria em memória, por meio de estruturas otimizadas para acesso eficiente, manipulação da CPU, que seria o que conhecemos por objetos, structs, listas, arrays, hash tables, árvores, etc. A outra forma de manipulação seria em disco, ou via internet, em que é necessário formatar os dados em uma sequência de bytes. Então, a essa tradução entre a representação em memória para uma sequência de bytes, damos o nome de codificação, e que seu reverso é chamado de decodificação. Vamos agora conhecer dois tipos de codificações. Começando pelo JSON, que é talvez a codificação mais conhecida. Ele é um tipo de codificação textual e relativamente inteligível por nós seres humanos. Ele possui suporte para uma gama de linguagens de programação, plataformas, além de possuir suporte nativo para navegadores de internet, uma vez que o JSON originou-se do JavaScript. Porém, tais facilidades trazem consigo alguns problemas. Uma delas está justamente na ambiguidade de interpretar números inteiros de números reais, ou, como é conhecido em computação, número de ponto flutuante, né? E uma das formas conhecidas para mitigar essa ambiguidade está justamente na adoção de esquemas de dados, ou seja, que definamos exatamente quais são os dados e os seus tipos, ao custo de uma adaptação em nosso código, a qual obviamente exige uma curva de aprendizado, né? Outro problema com o JSON está em ele não ter suporte nativo para representar strings binárias, isto é, as strings utilizadas para representar mídias como fotos ou áudios, o que pode ser resolvido utilizando a codificação base 64, né, que consiste em representar binários em 64 caracteres, como o nome sugere, e que aumenta o tamanho da string binária em 33%. Bem, mas apesar disso, e mesmo o JSON necessitando de maior espaço de armazenamento por ser tão explícito e verboso, a sua inteligibilidade, popularidade e consenso para com a troca de informações entre empresas e serviços garante que o JSON seja o padrão para muitas aplicações computacionais. E para ilustrá-lo, né, aqui temos à direita, né, um JSON, para quem nunca viu, que representa uma pessoa, cujo nome é Martin, seu número favorito é
1337 e sua lista de interesses são só era acordado e ser um hacker. E todos esses dados codificados em JSON vão ocupar exatamente 81 bytes, desconsiderando os espaços em branco, em que cada caractere ocupa 1 byte. Pode passar. Seguindo, então, para a segunda codificação que apresentaremos hoje, o Apache Avro ele surge em 2009 como um subprojeto do Apache Hadoop por uma necessidade de uma codificação mais adequada ao contexto de Big Data, prometendo maior compactação, né, e rápida decodificação dos dados. Obrigatoriamente, o Avro ele se utiliza de um esquema de dados para especificar a estrutura dos dados a serem codificados e decodificados, o qual pode ser escrito por meio de uma linguagem de definição de interface, um IDL, tal como apresentado acima. Nele temos a definição de uma pessoa, que é composta por seu nome, como sendo do tipo string, seu número favorito, sendo inteiro longo ou então um nulo, e por uma lista de interesses representados em string. Tendo então esse IDL definido e aplicando a codificação Avro no mesmo JSON que mostrei no slide anterior, com os dados do Martin, temos um arquivo resultante com apenas 32 bytes. Isto é, quase 40% menor que os mesmos dados codificados em JSON. Pode passar. Com essa imagem, podemos ver exatamente o processo de codificação do Avro, que nada mais é do que uma sequência de bytes, onde não há qualquer indicativo sobre o nome ou o tipo dos dados, mas sim uma concatenação de valores hexadecimais precedidos pelo seu tamanho. E apenas isso. Observando a imagem novamente, percebemos que é necessário possuir um esquema de dados, tanto para escrever quanto para ler os dados em formato Avro, pois justamente o arquivo resultante ele apresenta apenas os valores, e não o nome ou o tipo desses dados. Porém, tanto esse esquema de escrita quanto esse esquema de leitura não necessariamente têm que ser iguais, mas sim compatíveis. Pode passar. Perfeito. Por exemplo, caso o esquema de leitura, que seria o esquema à esquerda, encontre campos que existam apenas no esquema de escrita, que seria o esquema à direita. Perdão, está invertido, na verdade. Este campo pode ser ignorado, como é o caso do campo for URL ali embaixo, no esquema da esquerda, no esquema de escrita. E além disso, se o esquema de leitura espera por campos que não existem no esquema de escrita, estes campos são preenchidos com valores padrão. E por fim, outra vantagem da adoção de esquemas de dados, como esses que mostramos agora, está na capacidade, obviamente, natural de gerar uma documentação desses dados. E, além disso, essa evolução de esquemas que podemos fazer com os dados que estamos armazenando permite a mesma flexibilidade observada em bancos de dados NoSQL, que são conhecidos como schemas, ou também por ter um esquema de dados sendo definido no momento de leitura. E bom, mas agora eu vou passar a palavra para o Pena, que vai mostrar na prática a diferença de armazenar esses dados em diferentes codificações. Bom, seguindo aqui para alguns testes empíricos, que a gente fez. Na disciplina, a gente teve vários labs, vimos Data Lake, Spark, Cloud, etc. E essa é meio que a proposta também da especialização, assim como de várias outras disciplinas. Então a gente resolveu fazer um teste de uma criação de um Data Lake, meio que um mini Data Lake na AWS, na prática. Então, seguindo a documentação da própria AWS, sugere essa arquitetura. Claro que a gente não montou inteira, porque envolveria tanto custo quanto muito tempo, que a gente não tinha tempo hábil de tudo isso. Mas a gente fez usando o S3, uma camada raw, uma transformada, o input, a ingestão de dados. A gente fez manualmente no S3. Esse data catálogo, a gente usa uma ferramenta da AWS chamada AWS Glue, que é uma ferramenta de gestão de metadados, permite a criação de databases e tabelas em diferentes formatos, criar tabelas a partir de arquivos armazenados no S3 em diferentes formatos, e toda a transformação, toda a carga dos dados em si, são feitas em um notebook no Amazon EMR, também a gente já chegou a usar em outra disciplina. Bom, a arquitetura é basicamente essa. Para fazer os testes, a gente usou a princípio aquele arquivo normalizado AS2, que a gente viu na disciplina. Só que como ele era muito pequeno, a gente tentou pegar algum arquivo bem maior. Chegamos a pegar um arquivo que, compactado, tinha 22 GB, só que aí por uma questão de custo, tanto de storage quanto de processamento, a versão barata que a gente usou do EMR não deu conta. A gente pegou um outro arquivo, que tem do próprio INEP, também de informação superior, de 2022, que tem quase 400 MB, tem 300 alguma coisa, se não me engano, para fazer esses testes,
Conheço esse arquivo. Sinopse da Educação Superior. Esse mesmo. A gente pegou a versão de 2022, né? Usou ele para fazer os testes, né? E aí, para fazer as comparações, a gente criou tabelas, né, com os mesmos dados de origem, né, desse CSV do INEP. A gente criou tabelas no formato Parquet, formato CSV, formato Avro e formato JSON, para daí comparar, né, tanto em questão de armazenamento quanto de performance. Deixa eu mostrar aqui. Aqui está o arquivo que a gente usou, esse arquivo 2022 que eu comentei, tem 316 megas. A princípio eu tinha feito testes com esse daqui, né, só que era bem menor. Aqui o EMR que a gente usou, um cluster do EMR que ainda está rodando. Aqui dá para fazer alguns testes de fazer umas queries nas tabelas que eu criei, no caso, né? Aqui eu estou fazendo uma query na tabela em formato Avro, esse dado do INEP de 2022. Só para mostrar como exemplo, né, o que são esses dados. Ele tem 49 colunas, tem quase 600 mil linhas nesse arquivo aqui, nessa tabela, né, no caso. E aí a questão do meio que um teste de benchmark, né, que a gente chegou a fazer, foi tanto em runtime, o tempo de execução das queries, por mais simples que seja a query, né, no caso a gente fez só um select asterisco em cada uma dessas tabelas, e também ao tanto de dados. E o AWS Athena, né, que é essa ferramenta para você explorar os dados, ele teve que escanear no S3, né, para exibir o que está aqui. E como a gente pode ver, em questão de tempo de execução, o Avro foi um pouquinho mais rápido. Claro que se fossem queries mais complexas, né, a diferença seria bem maior, porque, enfim, o Avro é realmente mais rápido para isso. Só que em questão de data scan, a quantidade de dados que ele teve que ler no S3 para poder exibir aqui no Athena, em que o Parquet ele leu bem menos, o Avro também leu pouco, a tabela em CSV, né, que o arquivo original era em CSV, que era uma tabela em CSV, tem quase o mesmo tamanho do arquivo original, então não mudou quase nada, só aumentou um pouquinho, porque foi criada uma tabela, tem os metadados da tabela e tal. Já a tabela em formato JSON teve que ler mais de 2 GB de dados. Aí a questão aqui, o que pega principalmente, né, é que na AWS, tanto no S3 quanto no Athena, você paga pela quantidade de dados, né, que você armazena, que você lê. Então, você salvar uma tabela no Google em formato JSON pode não ser uma boa ideia. Você vai estar tendo que ler 2 GB, enquanto que em Parquet você leria 26 megas. Né? Bom, basicamente, o teste de benchmark, né, foi basicamente isso. Teve as tabelas também que eu criei com aquele arquivo pequeno da aula, mas não vou nem entrar nesse mérito, porque essa aqui é bem maior, né, 600 mil linhas. Enfim, todos esses dados, todos os testes, né, que a gente fez, todos os arquivos, código, o CloudFormation da infraestrutura que a gente subiu, está todo no repositório do GitHub, podem acessar. Ele está também nesse QR Code aqui, ou nesse link, né, se alguém puder mandar no chat. O Meet te agradece. E também só para finalizar, né, a intenção do trabalho em si não era falar exatamente que um tipo de arquivo, né, um formato é melhor ou pior do que o outro. Cada um tem sua própria utilidade. Para que ele é usado, por exemplo, o JSON é muito melhor para você comunicar via API, é melhor para você entender, né? Se fosse um Avro, você não conseguiria nem entender, né? Quem é que vai ler um binário? Não é nem como. Enquanto o CSV pode ser bem melhor para você exportar relatórios, etc. Mas nesse caso específico aqui, de um data lake na AWS utilizando o Glue, a gente viu que o Parquet foi o que ganhou disparado. Né? E é basicamente isso. Se alguém tiver alguma dúvida, estamos à disposição. Agradecemos a atenção de todo mundo. Impressionante. A gente volta à máxima, né, que apesar de todo o benchmark que foi feito, a gente volta na máxima do que vai atender o nosso usuário, né, o nosso cliente. Né? Quer dizer que, foi bem colocado aí, não quer dizer que tem um consumo de quase 3 GB que não é bom, né? Não é isso, né? Tudo vai depender do que a gente precisa. Cara, muito legal.
Aí eu fiquei impressionado com o CSV não ser mais rápido que não ser o mais rápido de todos, cara. Impressionante, cara. Eu realmente achava que em CSV era mais rápido. Talvez De verdade. Talvez a forma como a Tina faz a query, né? Mas ele fez um tudo, né? Pô, mais simples que isso. Não, beleza, cara. Só um último complemento. Caso alguém queira ter acesso ao estudo que a gente fez para fazer a apresentação e tudo mais, além do repositório no Git, a gente colocou lá também um documento, enfim, uma parte mais formal, né, escrito formalzinho que a gente fez, com introdução, contextualização, e os resultados também, para quem quiser acompanhar. A gente usou como base um livro muito interessante, que foi já citado aqui na pós-graduação como referência bibliográfica na disciplina de modelagem, que é esse aqui, né, o Design Data Intensive Applications, e basicamente é o capítulo sobre Encoding and Evolution, né, que também tem outros formatos ali que ele explica, e também tem outras discussões interessantes também, recomendadíssimo para darem uma olhada também. Livro. Obrigado pela dica, muito bom, vou dar uma olhada, eu não conhecia esse livro aí não. Beleza, vou dar uma olhada. Valeu, muito obrigado.